Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula 1 do módulo 3, a aula a qual vocês vão entender a importância, vocês vão entender o que é o ecossistema do Ethereum e seus dApps. Nós falamos ali no primeiro módulo sobre história do dinheiro, no segundo módulo eu trouxe para vocês os pontos os quais eu considero mais importante vocês saberem sobre o Bitcoin, e agora nós vamos entrar numa terceira etapa do nosso curso Cripto do Zero. Imagine que é a etapa a qual nós vamos conhecer a ferramenta responsável por expandir todo o ecossistema cripto, pois foi através dela que os contratos inteligentes, nós podemos considerar aí a Ethereum como o pai dos contratos inteligentes, os aplicativos descentralizados chamados dApps, todo o ecossistema de DeFi e também as stablecoins. Então, o Ethereum e o seu ecossistema foi responsável por isso. Eu queria que vocês entendessem essa aula, esse terceiro módulo, como um avanço no entendimento amplo, geral, de todo o ecossistema de criptomoedas. Começando aqui sobre os pontos importantes que marcaram o início da Ethereum, e nós temos aqui logo à direita o Vitalik Buterin, que é um desenvolvedor de sistema russo, um cara aí considerado fora da curva no quesito QI, inteligência, desde o começo. Então, ele é a mente pensante aí, geral por trás da Ethereum. Tudo começou ali na Bitcoin Magazine, que também foi fundada pelo Vitalik, onde ele falava sobre várias coisas relacionadas à programação, e uma delas era o Bitcoin. Ele falava bastante sobre o Bitcoin, e ali naquela época, lá em 2012, 2013, ele já falava, já criticava o ecossistema do Bitcoin, dizendo que o Bitcoin era limitado, não podia expandir, programar, desenvolver algo a mais dentro da rede do Bitcoin. Então ele já falava sobre isso. Então, durante essa época ali, descontente com o ecossistema do Bitcoin, com muito conhecimento técnico, ele escreveu uma publicação dizendo que procurava por ajuda para montar um ecossistema diferente, no caso o Ethereum, e ali ele conseguiu reunir algumas mentes brilhantes, e aí podemos dizer que foi dado início ao primeiro ICO, que significa uma forma de arrecadação de fundos para lançar um projeto. Isso dentro de cripto a gente chama de ICO. Aqui eles já tinham uma equipe ali pré-formada. Entre essa equipe tinha hoje o fundador da Polkadot e o fundador da Cardano. Hoje eles não estão mais envolvidos na Ethereum, cada um seguiu seu caminho em outros projetos. Em termos de números, de valores, com um Bitcoin você conseguia comprar 2.000 Ether. Então você mandava um Bitcoin para a rede da Ethereum naquela época, naquele início, e você recebia 2.000 Ether. Na medida que existiu um interesse maior pela Ethereum, pelo token Ether, Ether é a moeda do Ethereum, esse preço foi caindo. Eu separei algo legal para vocês aqui, que é o site da Ethereum naquela época, em 2013. Então, se vocês tivessem acessado o site da Ethereum naquela época, vocês iriam se deparar com algo dessa forma aqui, um contador mostrando a data do ICO, né, quando que começaria ali a arrecadação de fundos, também chamado de crowdfunding. Então tinha um contador aqui, um site meio antigo, rudimentar. A gente consegue ver aqui como que era o site naquela época, as mentes que estavam por trás do lançamento e do projeto da Ethereum. Então o site era esse daqui. E voltando para a aula, uma curiosidade aqui é que a Ethereum sofreu um hack logo algum tempo depois do lançamento dela. Foi chamado de down hack e houve um hard fork, onde a rede ela é transferida para outro lado para resolver um problema ou de acordo com alguma atualização grande que houve na rede, onde essa foi a única maneira que eles encontraram para resolver o problema desse hack que aconteceu, onde um desenvolvedor próximo ali da equipe descobriu uma vulnerabilidade e explorou essa vulnerabilidade. E a única forma que eles encontraram para resolver esse problema foi fazendo esse hard fork. A rede até a Ethereum antiga ficou conhecida hoje como Ethereum Classic, e a Ethereum normal ela foi hard forcada. Ela passou a andar em uma outra via que é a Ethereum que a gente conhece hoje em dia. Isso desde então, desde esse hard fork, nunca mais teve problema de vulnerabilidade, e a Ethereum mostrou aí ser extremamente segura. Mas eles começaram com esse problema, um problema grave na época, e resolveram dessa maneira. Achei interessante trazer aqui para registrar.
E aí, mas o que é a Ethereum? Quais as suas principais funções, né? A Ethereum ela foi desenvolvida, ela foi criada e o poder dela é a união dos contratos inteligentes com a blockchain. Então, trouxe aqui uma definição resumida que a Ethereum é uma plataforma de contratos inteligentes, até grifado aqui, pois esse termo, contrato inteligente, ele é muito importante. Nós vamos em outro momento falar somente sobre contratos inteligentes, já que é um ponto muito importante para se trazer. Basicamente, de forma bem resumida, a Ethereum é a união de contratos inteligentes, blockchain, dApps, executados dentro de uma máquina virtual e usa-se a sua moeda chamada Ether para pagar as taxas de transação dentro do ecossistema da Ethereum. Podemos pensar na Ethereum, na EVM, como a Apple Store ou a Play Store quando surgiu lá em 2008, fornecendo aí kits para desenvolvedores. Dentro de cripto a gente chama isso de kits SDK. Então a Ethereum ela desenvolveu uma plataforma gigantesca, uma rede, um ecossistema imenso de computadores interligados, aonde é possível rodar aplicativos descentralizados que usam contratos inteligentes, né, dentro da EVM, dentro da blockchain do Ethereum, e para facilitar isso, eles fornecem kits de desenvolvedores para que a rede funcione, para que esses aplicativos descentralizados, esses dApps, eles sejam executados. Bom, aí eu falei agora há pouco sobre o Ether, que é a moeda utilizada dentro do ecossistema para pagar as taxas, né? E a fração do Ether ela é chamada de GWEI, G-W-E-I. Então, aonde vocês verem aí esse termo, vocês entendem aí que é a fração de um Ether. Da mesma forma que o Satoshi são frações do Bitcoin. Os oráculos funcionam como uma ponte de comunicação entre blockchains e contratos inteligentes. Por que eu trouxe esse termo aqui, oráculo? Oráculo é algo muito importante dentro de criptomoedas e blockchain, pois é o que faz a comunicação da blockchain, desses aplicativos desenvolvidos dentro de blockchain, com o mercado tradicional, com o mundo tradicional. Então é preciso ter um oráculo, uma ferramenta para fazer a captação de cotações e de informações, trazer essas informações do mundo tradicional para dentro da blockchain. Isso não é um caso só da Ethereum, mas também de outras blockchains. Eu achei importante trazer aqui para vocês entenderem da onde que vem, como que funciona esse braço, que ferramenta que traz essas informações. Hoje nós temos aí a Chainlink, um dos principais e maiores projetos dentro de cripto que faz esse trabalho já há alguns anos. Existem outros, mas a Chainlink é um dos mais conhecidos, que hoje expande a sua linha de serviços para outros meios, além de uma plataforma somente de oráculos. dApps dentro do ecossistema do Ethereum. O que são os dApps, os aplicativos descentralizados que eu estou falando, e quais são as principais categorias, como que eles funcionam, né? Antes da gente dar uma olhada aqui no site que eu trouxe para vocês, aqui embaixo a gente tem uma tela, quando você entra no Etherscan para conferir a taxa de gas, esse GWEI aqui, essa taxa de gas, a fração do Ethereum, você vai se deparar com essa tela. E por aqui você consegue ter uma ideia de como está a taxa de gas, como está o valor cobrado para se usar a rede Ethereum naquele momento. É normal que esse GWEI, que essa taxa para utilizar a rede, ela fique cara em momentos de pico e em momentos de menor demanda para utilizar a rede, essa taxa diminua. Na nossa aula sobre contratos inteligentes e Etherscan, eu vou trazer para vocês em detalhes todas as informações relacionadas também ao Gas Tracker. Mas já servindo aí como base, vocês podem entrar, se familiarizarem com o site Etherscan, vão na aba de Ethereum Gas Tracker e vocês vão conseguir ter ideia de quanto que está cobrando para se utilizar a rede naquele determinado momento. Então vamos lá, esse aqui é o site que eu trouxe para mostrar para vocês de uma forma mais ampla e também prática de como que funcionam as categorias dos dApps. Então aqui nós estamos no site do DeFi Lama, nós também teremos aulas sobre o DeFi Lama, estamos na rede do Ethereum e aqui tudo que encontra dentro dessa aba corresponde ao ecossistema, à blockchain da Ethereum. Aqui nós temos o valor travado de capital dentro dessa rede, então pegando todos os aplicativos descentralizados, que contabiliza stablecoin, que são as moedas dolarizadas, os protocolos de liquid staking, os protocolos de empréstimo, as DEX, que são as corretoras descentralizadas, nós temos aqui, nesse momento, 70 bilhões de dólares, isso dentro da Ethereum.
Aí eu quero colocar aqui também, nesse gráfico, as stablecoins e eu vou colocar também a receita gerada por esses protocolos, para vocês terem uma ideia melhor aqui. Então a linha azul é o valor locado, o capital que tem travado dentro dessa blockchain, dentro dessa rede da Ethereum, né? Aqui em verde nós temos o crescimento das stablecoins, batendo até all-time high, valor máximo de entrada dentro da rede da Ethereum. E a parte em amarela é quanto de receita, quanto de lucro esses protocolos dentro da rede da Ethereum estão gerando por dia. Então dá para ver que nos momentos, nas épocas de pico maior, é gerado mais receita, depois isso diminui, mas sempre estabiliza aí com valores acima de 1, 2 ou 5 milhões de dólares por dia. E aí, se a gente descer aqui, quero que vocês vejam por categoria. Nós temos aqui a Lido, que é um protocolo de liquid staking. A Lido é líder em TVL, valor locado, qual o DEP, né? Qual aplicativo está com mais capital travado dentro da rede da Ethereum. Então nós temos aqui a Lido, nós temos aqui a Aave, que é líder em empréstimos, nós temos a EigenLayer, que é uma categoria de restaking, nós temos a Uniswap, que é para pool de liquidez e para fazer trocas, swaps descentralizados, junto com outras redes também. Então, sempre dividido aqui em oferecer yield, plataformas de empréstimos, corretoras descentralizadas, RWA, que é o ato aí de trazer ativos de fora para dentro da blockchain. Então são vários e vários, eu trouxe aqui para vocês entenderem de uma forma mais ampla e quais que são os mais utilizados agora no momento da gravação desse vídeo. Além das stablecoins, que é algo grande aí que a Ethereum trouxe para a gente, nós temos várias outras categorias de valor sendo criado dentro do ecossistema da Ethereum, dentro do mundo cripto, e isso iniciou-se devido à rede da Ethereum. Em outro momento eu vou trazer em detalhes a utilização dessa ferramenta, que é a DeFi Llama. É uma ótima ferramenta, é a melhor ferramenta de agregador de dados de blockchains que existe no mundo cripto. Então eu vou fazer uma aula somente sobre isso. Aqui a ideia é trazer para vocês uma visão panorâmica do ecossistema do Ethereum e os protocolos que tem dentro desse ecossistema e como que isso funciona de uma maneira até prática, que eu uso muito isso daqui. Vocês vão usar essa ferramenta para identificar yields e outras informações valiosas. Em vez de trazer para vocês uma tabela, um gráfico, eu já trouxe aqui direto pelo DeFi Llama as categorias, como que essas categorias funcionam. É bom para vocês se familiarizarem um pouco com algumas dessas ferramentas. Voltando aqui para a aula, nós vamos falar agora sobre o Proof of Stake e o Proof of Work. Proof of Work eu já falei com vocês no módulo sobre o Bitcoin. Nós tivemos ali uma aula grande, trouxe para vocês até um exemplo de uma mineradora americana. E aqui o foco é vocês entenderem o que é o Proof of Stake e a gente vai fazer até uma breve comparação dos dois principais mecanismos de consenso. Então, a prova de participação, ou Proof of Stake, é um outro modelo de consenso baseado em stake para garantir a segurança da rede, através dos validadores. Para quem não sabe, a Ethereum ela iniciou sendo Proof of Work, era possível minerar Ethereum, era possível minerar Ether com GPUs, com máquinas, com GPUs, com placas de vídeo. Isso mudou a partir de 2022, a partir do momento que a maior atualização de todas do mundo cripto, a chamada Demerge, nós vamos falar dela, ela começou a trabalhar, ela começou a funcionar. Então, a ideia de migrar a Ethereum do Proof of Work para o Proof of Stake foi devido à ideia de escalar a rede da Ethereum. Vitalik percebeu que não haveria como escalar utilizando o mecanismo Proof of Work, ficaria bastante limitado. Então, foi feito aí um trabalho de muitos meses até chegar ao final do Demerge. O que acontecia? Com o DeFi, tantos novos aplicativos descentralizados sendo desenvolvidos dentro da rede da Ethereum, a demanda por utilizar a rede cresceu bastante. Então, ali já havia uma preocupação em acelerar esse processo e fazer com que o Demerge começasse a funcionar. Então, aí surgiu a maior atualização de todas do mundo cripto, e aí a gente pode comparar também com trocar os pneus de um carro em movimento. Foi essa atualização do Demerge. Ela iniciou ali por volta de 2020, outubro de 2020, onde foi deployado o primeiro contrato Proof of Stake dentro da rede. O primeiro passo foi implantar os contratos para Proof of Stake.
Em 1º de dezembro de 2020, houve o lançamento da Beacon Chain, que foi uma testnet para o Proof of Stake da Ethereum. Em agosto de 2021, foi introduzido o modelo de queima EIP 1559, também conhecido aí como London Upgrade. Foi a partir daqui que a espinha dorsal do mecanismo de queima da Ethereum, para a Ethereum se tornar um token, um projeto deflacionário, começou. Então vocês podem ver que toda essa atualização para Proof of Stake, para o Demerge, ela tem 2 pontos importantes. Um deles é a preocupação do Vitalik em escalar a rede do Ethereum, e dentro da Proof of Work ele não iria conseguir, e utilizando o mecanismo EIP 1559 seria possível implementar um sistema de queima onde quanto mais utilização houvesse dentro da rede do Ethereum, mais queima haveria, tornando a economia do token Ether até deflacionários. São os 2 pontos-chave dessa atualização do Demerge: a escalabilidade e a economia do token, que são os principais pontos aí dentro de um projeto em cripto. Em 27 de outubro de 2021, tivemos uma atualização para deixar a Beacon Chain mais rápida, mais segura. Foi feita uma optimização na Beacon Chain nessa data. E aí, no primeiro trimestre de 2022, foi disponibilizado as redes de teste para o Demerge. E, enfim, no final de 2022, 15 de setembro, a Mainnet, a rede principal do Ethereum, foi fundida com a Beacon Chain, se tornando aí a Ethereum Proof of Stake. E agora nós vamos ver aqui a tabela que eu trouxe de comparação. Então, o método de validação dentro do Proof of Work, mineradores utilizam computadores poderosos para resolver cálculos matemáticos complexos e validar os blocos. É o mecanismo de consenso do Bitcoin. No Proof of Stake, validadores bloqueiam, fazem stake dos seus Ether como garantia para validar blocos e transações. Quanto mais capital em stake você tem, o validador tem, mais garantia, mais segurança ele oferece para a rede e é recompensado também. Algoritmo de consenso. O minerador que resolve o problema primeiro adiciona o bloco à blockchain. Validadores são escolhidos aleatoriamente com base na quantidade de Ethereum em stake e em seu desempenho. Então, o algoritmo de consenso para fazer funcionar a validação do Proof of Work é a resolução dos problemas matemáticos, e na Ethereum, no Proof of Stake, eles são escolhidos de forma aleatória, como se fosse uma loteria. As recompensas, quando era Proof of Work, os mineradores recebiam Ethereum e as taxas de transação. No Proof of Stake, os validadores recebem recompensas menores em Ethereum, mais sustentáveis, né? E taxas de transação. Então aqui realmente houve muitas pessoas tomaram prejuízo, pessoas que mineravam, compravam GPUs para minerar Ethereum. Eu conheci algumas pessoas na época. E essa atualização foi um problema para todos, né? Porque o principal projeto que era interessante de ser minerado era Ethereum, e estavam com os dias contados para que essa atualização aqui acontecesse, colocando o fim aí no mecanismo de consenso via mineração e agora via staking, no caso muito mais sustentável. Quem faz o staking dos Ether aqui ganha uma recompensa bem menor, mas mais sustentável, e foi através desse meio aí que foi possível escalar. Não que a escalabilidade do Ethereum já está no momento resolvido, né? Mas só através desse processo foi possível melhorar isso, abrir portas para expandir a escalabilidade e também tornar o token Ether um token até deflacionário em alguns momentos, é o que a gente vai ver já já. Eficiência energética, quando era Proof of Work, o consumo era altíssimo e agora consome 99,9% menos energia, pois não depende de grandes operações computacionais. Relacionado à centralização, o risco de centralização no Proof of Work era alinhado ali a mineradores com hardware mais potentes, mais poderosos, com vantagens competitivas. No Proof of Stake promove uma descentralização maior, né, comparado aqui a esse aspecto de centralização, mas pode haver concentração inicial por detentores de grandes quantidades de Ethereum. Esse ponto aqui de centralização ele é delicado. Até mesmo no Proof of Work do Bitcoin, nós temos grandes pools de mineração centralizados ali, controlando boa parte do hash rate, do poder de mineração existente. Equipamento necessário: hardware caro especializado no Proof of Work, como ASICs,
ou GPUs de alto desempenho. No Proof of Stake, apenas um computador comum ou servidor de baixo custo com conexão estável à internet. Hoje é possível fazer staking de Ether, ser um validador e participar das recompensas da rede da Ethereum, tendo uma quantidade de 32 Ether, fazendo direto pelo site da Ethereum, ou utilizando protocolos de stake que possibilita você depositar menos Ethereum na rede para ser um validador. No caso da segurança, aspecto segurança, no Proof of Work é baseado na competição e custo computacional para minerar. No Proof of Stake, segurança é baseada no risco econômico. Validadores podem perder seus Ethereum se agirem de forma desonesta. É o slashing, uma punição que os validadores podem receber caso eles não fiquem online, caso eles não cumpram os requisitos que eles disseram que iria cumprir. No aspecto da acessibilidade, o Proof of Work, difícil para usuários comuns devido ao alto custo de hardware e de energia. No Proof of Stake, como eu disse agora há pouco, é possível fazer staking de Ether via outras maneiras, não tendo 32 Ether e fazendo direto pelo site nativo, né, pelo site da Ethereum. Então temos aqui opções para os menores, Lido Finance, Rocket Pool, com quantias menores. Se eu não me engano, esse valor de 32 Ether em stake feito diretamente pelo site da Ethereum, ele vai mudar, mas ainda vai haver uma barreira, uma dificuldade maior fazendo diretamente pelo site da Ethereum. E aí, aqui nós temos a questão das consequências dessa atualização para o Proof of Stake, e uma delas é o consumo de energia reduzido, e vou falar agora há pouco, vamos só abrir esse site aqui, mostrar para vocês um ponto relacionado ao consumo de energia, quanto que foi diminuído o consumo de energia. Então aqui nós temos aqui um site que mede o gasto energético da Ethereum, e aí até o final aqui, próximo ali do demerge entrar em execução, a gente pode ver que o consumo ele era muito alto, e de repente, após a rede Ethereum migrar 100% para o Proof of Stake, esse consumo de energia caiu 99,9%. E agora voltando aqui para o slide, nós tivemos o EIP 1559, responsável por fazer a Ethereum queimar mais gas em momentos de alta demanda, e isso reduz o fornecimento total, reduz a emissão de novos Ether no mercado, né? O Demerge reduziu 90% a emissão de novos Ethers no mercado. Em alguns momentos, a queima supera a emissão, tornando o Ethereum deflacionário. Por isso, o termo Ultrasound Money, a gente conhece aí, e o pessoal apelidou a Ethereum de Ultrasound Money. A gente vai dar uma olhada rapidinho em alguns números aqui para fazer algumas comparações. Então aqui esse site vocês podem entrar e acompanhar isso que eu estou falando em tempo real. Nós temos aqui em ETH Supply um gráfico de emissão de novos Ether no mercado. Então até o demerge acontecer, novos Ether que entravam em circulação era muito alto. Após o demerge, após a atualização, esse supply, novos tokens em circulação praticamente se estabilizou. E se a gente comparar aqui, se fosse ainda Proof of Work, esse valor aqui ele só aumentaria. A emissão de novos Ether ao ano no mercado só aumentaria. E aqui é o normal, como nós estamos agora dentro do Proof of Stake. Aqui em Burn mostra qual a quantidade de Ether está sendo queimado por ano. No caso aqui foi queimado aí esse ano mais de 1.300.000 Ether. Podemos dizer aí que novos tokens em circulação sendo removidos, sendo queimados a partir do EIP 1559, a partir dessa atualização que a Ethereum conseguiu executar com excelência. E aí nós temos aqui o Supply Growth, que é como é medido o crescimento em porcentagem de novos Ether no mercado. Então, podemos dizer que esse ano a emissão de novos Ether no mercado está negativa. Então, o Ethereum esse ano ele está deflacionário. E aqui nós temos a emissão ao ano, 711 mil. Então, a rede está emitindo 711 mil Ether ao ano e queimando 1,332 milhões, tendo uma inflação negativa. Mais uma vez, provando aí o real significado de Ultrasound Money, né? Aqui, se a gente quiser comparar, se ainda tivesse no Proof of Work, a emissão de novos Ether seria muito maior e o crescimento do supply de Ether também. Voltando aqui para a aula,
E para finalizar, Ethereum agora combina escassez com utilidade prática de aplicativos, DeFi, NFTs e tudo mais. O Demerge não foi apenas uma atualização técnica, mas uma revolução econômica e ambiental para Ethereum. Ela se posiciona como um ativo deflacionário, sustentável e o centro da próxima geração de aplicações descentralizadas dentro do ecossistema cripto. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vou estar trazendo conceitos mais abrangentes sobre contratos inteligentes, as L2 e a ferramenta Etherscan. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.